Bom dia, bom dia. Queridos, último domingo do mês, em breve nosso pastor estará conosco, o reverendo Levi volta já na próxima semana, quinta-feira, né, ele está aí. Enquanto isso, vai ter que paciência para nos ouvir aqui, né? Queridos, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, nós leremos do verso 1 ao verso 8. Gênesis 22, do verso 1 ao verso 8. Diz assim o texto: Depois dessas coisas, pôs Deus Abrão à prova e lhe disse: Abrão, esse lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te até a terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abrão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abrão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Amém. Pai querido, fala conosco agora por meio desse texto, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vou me atentar ao verso 5. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quero falar essa manhã um pouco sobre a adoração. Nós cantamos aqui algumas músicas, não é? Muito bonitas, inclusive, que falam a respeito desse tema da adoração. Eu acredito que nós reduzimos o tema da adoração, infelizmente com o tempo, ao louvor, as expressões mais comuns de adoração, essas um pouco até caricaturadas à igreja, como a coreografia, e há até muitas polêmicas: será que a coreografia, o teatro, essas coisas são expressões ou não de adoração? Mas esse tema é muito mais amplo e muito mais profundo do que a igreja passou com o tempo, infelizmente, a tratá-lo. A adoração, o tema da adoração é muito importante nas Sagradas Escrituras, inclusive vários episódios bastante conhecidos e importantes, muitas vezes até bélicos, envolveram o tema da adoração. Quando, por exemplo, no Monte Carmelo, Elias prepara um altar para adorar ao seu Deus, no duelo dos deuses, mostrando então que só havia um Deus que de fato era digno de adoração e que de fato existia. Quando, por exemplo, Sadraque, Mesaque e Abednego se negaram a adorar uma imagem de Nabucodonosor, a mando dele, e eles então são lançados na fornalha de fogo ardente, porque entendiam que a adoração deveria ser direcionada somente ao Deus verdadeiro. Jesus, por exemplo, foi tentado sobre esse tema, quando no deserto, então é instigado por Satanás a adorar o próprio Satanás, e em troca teria todo o reino, enfim. Então esse tema, ele é um tema importante nas Sagradas Escrituras, e a noção que temos dele, a interpretação que temos dele, que pode ser diferente também em diferentes denominações. A gente fala muito hoje em dia das igrejas de parede preta, né? A forma como cada uma dessas denominações interpreta e entende a adoração também passa a ser relevante para nós, porque precisamos, como igreja presbiteriana, como servos do Senhor, ter um entendimento correto do que é que Deus se agrada, porque de fato eu vivo para adorá-lo. Você vive para adorá-lo, você quer agradar a Deus, essa é a razão da sua vida, adorar a Deus por meio da sua vida, das suas expressões, das suas ações. Então entender como é que Deus gosta de ser adorado é bastante importante, e Deus gosta de ser adorado.
Inclusive a própria palavra de Deus diz que Deus procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não é que Deus está aqui à espreita, acho que encontrei um. Não, é que Ele deseja adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então o que entendemos da adoração reflete um pouco a nossa saúde espiritual, a nossa maturidade na fé e a nossa firmeza doutrinária. E é a partir dessa premissa que eu volto ao texto que nós lemos. Todos conhecem aqui um pouco a história desse homem chamado Abraão, que vivia à beira do Golfo Pérsico, morava em Ur dos Caldeus. Abraão então morava em uma cidade próspera, era uma cidade que, por causa da foz do rio, tinha muito barro, argila, as casas eram muito bonitas, portanto, melhores do que as casas de Israel, que eram feitas de pedra. E ele larga, então ele deixa uma cidade portuária, uma cidade próspera, para viver em tendas. E ele ouve de Deus uma promessa de que ele seria pai de uma grande nação. No entanto, ele não tinha filhos, ele era já de idade, ele com 90 anos, ele na verdade já com 100 anos tem o seu filho, fruto do casamento dele com uma mulher que agora com 90 anos era estéril e tem um filho. Então era um milagre acontecendo ali. Ele ouve de Deus: olha, você terá um filho, e nasce esse filho. A revelia de todo o contexto, tanto que passa a se chamar filho do riso, porque Sara já não acreditava que seria mãe. E ele então tem um filho, era o sonho dele, era a promessa. E aí o texto que nós lemos diz: quando Deus olha para Abraão, eu estou resumindo bem a história, diz: agora você vai pegar isso que você tem de mais precioso, vai subir ao monte e vai entregar a mim, você vai matá-lo, você vai oferecê-lo como sacrifício. E Abraão então se dispõe, junto com Isaac, a subir ao monte Moriá, e lá ele estava pronto a entregar o seu bem mais precioso, o seu único filho. E o texto diz que ele subia ao monte Moriá com um propósito. A palavra de Deus diz ali no verso 5, então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, Abraão sobe com um propósito. A entrega do seu filho tinha um sentimento no coração dele: eu vou entregar o meu filho como um ato de adoração. E é sobre com esse pano de fundo que eu gostaria de entender o que é que Deus espera de nós quando falamos em adoração. É a primeira vez que a palavra adoração aparece nas Sagradas Escrituras, é aqui. Não é a primeira vez que o ato de adorar é possível de ser visto. Nós vimos, por exemplo, Caim e Abel, naquele episódio que nós conhecemos, quando Abel oferece o sacrifício de louvor a Deus, oferece a Deus uma forma de adorá-lo ali por meio das suas primícias. Mas a palavra adoração é a primeira vez que ela aparece nas Sagradas Escrituras por meio desse texto, e é isso que ele vai fazer. E nós aprendemos aqui então uma grande lição. Nós vemos que a adoração, e aprendendo com Abraão, à luz do que o próprio Cristo faz com seu Pai, é acima de tudo obediência. Nós só adoramos a Deus se tivermos um coração disposto a obedecê-lo. Sem obediência é impossível agradá-lo, e portanto é impossível adorá-lo. Sem obediência nos afastamos da fonte, longe de Deus, é impossível adorá-lo. Se não obedecemos, estamos em pecado, e em pecado não há como adorá-lo. Em resumo, se Abraão não tivesse obedecido, se Abraão não tivesse dito: eis-me aqui, ele não teria adorado. A obediência, e nós romantizamos demais a vida com Deus, a gente espera grandes sinais, etc. A vida com Deus apesar de, se nada acontecer, você continua sendo fiel, você continua sendo firme, você continua adorando. A vida com Deus é isso, é o casamento, é criar os seus filhos, é ser um servo dedicado e fiel no seu trabalho, e por meio dessa obediência, sendo uma pessoa íntegra, fiel à palavra de Deus, você com a sua vida, nos atos mínimos do seu dia a dia, você está adorando a Deus. A adoração a Deus não se faz por meio só das expressões de louvor, como nós comumente achamos na igreja, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, porque assim também estamos adorando. A adoração a Deus se faz na obediência diária, no dia a dia. A sua vida então passa a ser a grande expressão, a grande máquina que oferece a Deus o que há de melhor, que é a obediência, como então uma expressão, a melhor delas, expressão de adoração. Um filho desobediente não alegra o seu pai. Verdade ou não?
Um filho desobediente não alegra o seu pai, não honra, e portanto, quando penso em Deus, também não o adora. Ou seja, não adianta nada levantar as mãos, não adianta nada cantar, vir à igreja, se você não obedece em seus princípios mais básicos. A vida é obediência e ponto. Abraão adorava a Deus, adorou a Deus porque disse: eis-me aqui. Em segundo lugar, a adoração é renúncia, é sacrifício. Ele tinha o que era de melhor em suas mãos, o filho esperado, e ele se dispõe a entregar o que ele tinha de melhor em suas mãos. É estar disposto, assim como Abraão fez, a dar o que temos de melhor. Aquilo que você sempre sonhou, aquilo que você entende que é o ápice da sua vida, você ter a coragem de dizer: Senhor, eu sou mordomo disso que hoje o Senhor me deu, mas é seu, está pronto, está em suas mãos, eu estou aqui pronto em suas mãos para entregar o que o Senhor quiser, até a minha vida, Senhor, até a minha vida, eu entrego em suas mãos, como a maior expressão de louvor e de adoração. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez. Quando Jesus louva a Deus, Jesus louvou e adorou ao Pai o tempo todo, quando disse: seja feita a sua vontade, eu entrego a minha vida. Quer um exemplo disso? Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 23 a 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando faze a tua oferta. Não há como, na verdade até há, de forma errada, equivocada, achar que você está adorando a Deus e há alguma coisa entre ti e o teu irmão, e você, por meio das ações da rotina eclesiástica, acha que está adorando a Deus. Deus, Ele quer mais do que isso. Deus olha o seu coração. Eu não vejo o seu coração, mas Deus vê o seu coração. Então, se há alguma coisa entre você e o seu irmão, e você pretende ainda assim adorar a Deus, falsa adoração. Falsa adoração. Aqui o texto diz que se eu quero entregar a Deus os meus dízimos e as minhas ofertas, como um ato de louvor, como um ato de adoração, mas eu sei que eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, não entregue. Deus não precisa do seu dinheiro, meu querido. Não entregue. E eu não sou o que estou dizendo, volta. Ah, mas não é para eu dar o meu dízimo? Isso mesmo. Volta. Senta no banco. Se arrepende dos seus pecados, busca o seu irmão, se reconcilia com o seu irmão, e aí sim você vai adorar a Deus. Porque senão é mentira, é falsidade, e não está valendo de nada, está valendo só para as pessoas olharem e observarem o quão crente você é, quando na verdade não está valendo de nada aos olhos de Deus. Talvez a pergunta que caiba aqui é: o que Deus pede para eu entregar? O que Deus pede para eu entregar? O que é que eu preciso fazer para que então, honestamente diante de Deus, entenda que, olha, eu posso ter pecado, Senhor Deus, porque a Bíblia diz que não há um sequer que não tenha pecado, mas eu tenho lutado para caminhar rumo à perfeição, porque Deus pede a perfeição de cada um de nós. Eu tenho caminhado rumo à perfeição, e eu fiz o que o Senhor pediu, eu me reconciliei com meu irmão, e agora então eu entreguei o meu orgulho, que era o que eu tinha de mais precioso. Porque tem gente que é assim, é o seu orgulho, é a sua história, é aquilo que eu vivi, são as minhas conquistas, poxa vida, como eu lutei, como eu mereço, como eu batalhei, olha de onde eu vim, olha quem eu sou. Entrega isso ao Senhor, diga: eu não sou nada, Senhor, eu tenho uma história, mas essa história não vale nada diante do que o Senhor me pede. O Senhor me pede reconciliação, que eu deixe o meu orgulho para trás. É isso. É interessante que quando Davi, a história de Davi é lindíssima, várias nuances, um homem segundo o coração de Deus, e há um momento da sua vida que ele comete um erro gravíssimo, ele quer contar ao povo para ter segurança do tamanho do seu exército, do seu império, da sua fortaleza. Ele queria ter ideia da quantidade que tinha, e Deus nunca pediu para ele contar ao povo, e o povo começa a sofrer por causa daquele censo, e ele, instigado por um outro homem, então ele percebe que havia necessidade de entregar sacrifício ao Senhor. Eu preciso me reconciliar com Deus, eu estou em pecado, eu estou errado, eu preciso sacrificar algo assim, como um ato de louvor e adoração. E ele então vai atrás de um lugar de insumo para oferecer esse sacrifício. E em 2 Samuel capítulo 24, versos 16 a 24, diz assim: naquele mesmo dia, olha que interessante, naquele mesmo dia Gade foi dizer a Davi:
Vá e edifique um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá e, em obediência à ordem que Gade tinha dado, em nome do Senhor, ele foi até lá. Quando Araúna viu o rei e os seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei, rosto em terra, e disse: por que o Senhor meu rei veio ao seu servo? Por que você veio até mim? Respondeu Davi: para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: o meu senhor e rei, pode ficar com o que quiser e oferece-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo a ti. E acrescentou: que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Olha o que Davi responde. Mas o rei respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Não oferecerei a Deus aquilo que não me custou nada. Tem gente que acha que está fazendo um baita de um sacrifício ao Senhor, mas não está lhe custando nada. Tem gente que acha que está fazendo uma bela de uma ação. Deus conhece o seu coração, eu não conheço, querido. O pastor não conhece, o irmão que está do seu lado não conhece o seu coração. Deus conhece, Deus sabe o que é que ele custa, o que é que ele custa. Eu digo, deixa esse orgulho de lado, porque isso lhe custa muito. Podia entrar na área das finanças aqui. Nossa, quanta coisa eu dou à igreja. Talvez não esteja lhe custando nada. É migalha do que você ganha. Sacrifícios que lhe custem muito. Sacrifícios. Isso é sacrifício. Porque senão não é sacrifício. Sacrifício é quando você pensa: mas se eu fizer... mas se eu fizer isso... Isso é sacrifício. É quando você está disposto a arcar com as consequências da sua ação. Mesmo que isso lhe custe muito. Foi o que Davi entendeu que precisava ser feito. Aqui nós aprendemos demais com Abraão. Lembra o que Abraão foi fazer? Tudo isso aqui era a adoração. E para adorar a Deus, Davi estava disposto a obedecê-lo incondicionalmente, a entregar o que ele tinha de melhor, a se sacrificar. Em segundo, como nós devemos adorá-lo? E o texto é simples, claro, João capítulo 4, verso 24. Deus é Espírito e importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Em verdade, em Espírito é de todo o coração, é por inteiro. Senhor, estou aqui por inteiro, a minha mente está aqui, eu estou aqui, as minhas histórias estão aqui, eu estou por completo, o meu passado, o meu presente, as minhas intenções estão aqui. Eu estou completamente entregue ao Senhor. Essa semana... estava um devocional toda segunda-feira lá, a equipe administrativa do colégio participa de um devocional, aqueles que podem parar o serviço rapidamente. E o pastor essa semana, o pastor Alexandre, trouxe uma palavra que tocou demais o meu coração, que está no livro também de 1 Samuel, que é o momento em que o povo estava triste, o povo estava desgostoso, o povo foi reclamar com Samuel. Samuel não está legal, Samuel, nossa vida não está bacana. Samuel, eles estavam longe da arca do Senhor, 1 Samuel capítulo 7, eles estavam há mais de 20 anos longe da arca do Senhor, a arca do Senhor estava nas mãos antes dos filisteus, depois eles querem voltar à presença da arca, e eles não estão, não está bom. E eles falam: Samuel, faz alguma coisa, Samuel. Eles procuram Samuel por uma solução. E o texto diz assim, 1 Samuel capítulo 7, verso 2 ao verso 4. Sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim. E tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só. O texto continua. Esse texto é incrível, ele tocou muito meu coração naquele dia, e até tocou tanto que eu estou trazendo essa palavra hoje. Eu não sei quais são os seus sonhos, quais são os seus desejos, eu não sei como você tem se apresentado diante de Deus, mas tem uma palavra que Deus lhe traz essa manhã. Prepara antes de mais nada o teu coração. Prepara o teu coração. Não há como conquistar alguma coisa, não há como sair da situação que você está, se antes você não preparar o seu coração. Como está o seu coração? Precisamos cuidar do nosso coração. Como é que eu venho à igreja? Como é que eu vivo uma vida de adoração, se o meu coração está longe do Senhor? Se eu não preparei o meu coração, se eu estou cheio de angústia,
se eu estou cheio de mágoa, se eu estou cheio de ressentimento, se eu estou cheio de eu. Tem muito eu dentro de nós. Tem muito eu dentro de nós. Então, como devemos adorá-lo? Com todo o nosso coração. E com o coração preparado. E assim será em espírito e em verdade. Não com vãs repetições, como se fazia. Em terceiro e último lugar, onde nós devemos adorá-lo? Esse texto também de João capítulo 4 conta a história de encontro que Jesus teve com a mulher samaritana, e nesse encontro fala essencialmente de adoração. E a mulher samaritana diz, Senhor, nós adorávamos, uns dizem que devemos adorar no Monte Gerizim, os samaritanos, outros dizem que em Jerusalém, e Jesus então disse que esquece isso. Não é em Jerusalém, não é em Gerizim, é dentro do seu coração. É aí, é onde você estiver. Onde? Onde você estiver. Isso quer dizer, sabe o quê? Uma vida de adorador. Uma vida de adorador. Você existe, amado, para adorar a Deus. Você adora a Deus entregando o seu tudo para Ele. Não é metade da vida, não é a sua vida eclesiástica, não é a sua vida com Deus. Porque se existe uma vida com Deus, existe uma vida sem Deus. Você não é dicotômico, você é um. E esse um quer dizer que no seu trabalho, na sua casa, aqui dentro, é uma coisa só. É uma vida de adoração. Quando você vai conversar com o seu cliente, louvado seja Deus, o seu cliente precisa sair dessa conversa sabendo que ali existe um adorador. Eu vou tomar a liberdade, o Saulo está sentado aqui, nunca me esqueço de uma história que o Saulo contou, quando ele foi visitar um cliente, e o Saulo falava algumas coisas, e o cliente falava, olha essas fotos de quando eu fui lá, naquele evangelismo, não sei, o Saulo saiu de lá e falou assim, esse médico é crente. E esse médico é crente, ele falou mais de Jesus para mim do que eu do remédio para ele. É isso. Você vai sair dessa conversa, você vai sair do seu emprego, você vai sair de onde você está, ou as pessoas vão sair desse encontro que tiveram com você lá, pensando, esse homem é um excelente profissional e acima de tudo, é um homem confiável, ele é de Deus. Porque é uma vida de adoração. Eu termino dizendo isso, perguntando isso, você é um adorador? Em espírito, em verdade, entregando tudo, não o que sobra, é uma vida de sacrifício, dizendo, está aqui o meu Isaac, Senhor. Está aqui a minha vida, está aqui o meu orgulho, está aqui o meu eu, para que o Senhor cresça e eu diminua. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela manhã de hoje. Nós louvamos o Seu nome, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações por meio dessa palavra que foi plantada, que encontre terreno fértil. Em nome de Jesus. Amém.